Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Gideão, um homem comum que foi chamado para uma missão extraordinária. Fique no vídeo até o fim para entender essa história que mostra que Deus pode escolher as criaturas mais improváveis para seus planos. Em um dos ciclos mais sombrios da história de Israel, o povo vivia sob o jugo da opressão. Durante 7 anos, os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, numerosos como gafanhotos, invadiam a terra, roubando colheitas e gado. Israel, enfraquecido pela desobediência e pelo medo, escondia-se em cavernas e fortalezas nas montanhas. É neste cenário de miséria e covardia que encontramos Gideão, filho de Joás. Longe da bravura de um herói, ele estava escondido, malhando o trigo no fundo de um lagar, um local usado para espremer uvas, para furtar a pouca colheita dos olhos dos midianitas. Foi então que surgiu o anjo do Senhor, com uma saudação que contrastava dramaticamente com a realidade do homem. "O Senhor é contigo, homem valente." A resposta de Gideão não foi de aceitação, mas de ceticismo e questionamento. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O chamado divino não esperou pela autoconfiança humana. A ordem foi direta: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, que se via como um menor na casa do clã mais pobre, foi escolhido para ser o libertador. A primeira batalha de Gideão não foi contra o inimigo externo, mas contra a idolatria instalada em sua própria casa. Por ordem divina, ele derrubou o altar de Baal que pertencia a seu pai e cortou o poste ídolo de Aserá. Em seu lugar, erigiu um altar ao Deus de Israel. Essa atitude, realizada sobre o manto da noite por medo dos homens da cidade, lhe rendeu um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. Gideão demonstrou que a verdadeira libertação começa com a purificação interna. Ainda assim, a insegurança persistia. O chamado era grandioso, mas a dúvida era forte. Com paciência, Deus atendeu ao pedido do seu servo através do famoso teste do velo de lã. Primeiro, Gideão pediu que o velo ficasse molhado de orvalho e a terra ao redor seca. Deus atendeu. Em seguida, ele inverteu o pedido, que o velo ficasse seco e a terra molhada. Mais uma vez, Deus confirmou seu chamado. O Deus Todo-Poderoso, que poderia ter exigido confiança imediata, escolheu a gentileza pedagógica, reafirmando o princípio de que ele é fiel, mesmo quando a fé do homem vacila. O exército midianita era incontável, cerca de 135 mil homens. Gideão reuniu um exército de 32 mil israelitas, mas Deus tinha um plano que anularia toda a vanglória humana. A ordem divina foi para reduzir o número. Primeiro, todos os medrosos e apavorados foram dispensados. 22 mil homens voltaram para casa. Restaram 10 mil. Deus disse: ainda há muita gente. O teste final foi a maneira como os homens beberam água no ribeiro. Aqueles que se ajoelharam para beber à vontade foram dispensados. Apenas os que lamberam a água na mão, como cães, mantendo a vigilância, foram escolhidos. Apenas 300 homens restaram. Deus estava ensinando uma lição fundamental a Israel e a toda a história. A vitória não viria pela força militar, mas pelo poder do Senhor. O exército de Gideão foi reduzido ao ponto em que o triunfo só poderia ser creditado a Deus. O plano de ataque dado por Deus era tão inusitado quanto o número de soldados. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 companhias, dando a cada um trombetas, cântaros de barro e tochas acesas dentro dos cântaros. No meio da noite, no acampamento inimigo, o som foi ensurdecedor e a luz repentina. Os 300 tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, brandiram as tochas e gritaram: "Espada do Senhor e de Gideão!" O exército midianita, despertado pelo caos repentino, em pânico total, começou a lutar entre si.
A confusão e o terror se espalharam e a vitória foi completa. Foi um triunfo que provou que o potencial da fé é inversamente proporcional à força humana. A fragilidade do cântaro de barro, ao se quebrar, revelou a luz que trouxe a vitória. Após a grande libertação, o povo grato quis proclamar Gideão como rei, mas o juiz, no auge de sua sabedoria, recusou o trono, declarando o princípio central de sua história: o Senhor vos dominará. Ele reconheceu que a autoridade legítima pertencia somente a Deus. A paz reinou em Israel por 40 anos. Contudo, a história de Gideão termina com uma sombra. Ele tomou o ouro dos despojos e fez um éfode, uma vestimenta sacerdotal que se tornou um objeto de adoração idólatra para Israel. O homem que destruiu o altar de Baal, por um erro de intenção, inadvertidamente criou uma nova armadilha espiritual para seu povo. A saga de Gideão nos ensina que a fé é uma jornada contínua. Ele foi o herói da fragilidade, que nos lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E mais importante, que a luta pela libertação deve ser seguida por uma vigilância constante para que a glória da vitória não desvie nosso coração daquele que é o único doador de toda a força e de toda a paz. Se a história de Gideão te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreve-te. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos todos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.